sem pagar juros ou entrada. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. CBN, Café com Política. Bruno Silva, já conectado com a gente. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Por aqui tudo bem, mas no sul do país nada bem, e não é só questão de política que para resolver a situação por lá, hein, Bruno? Pois é, né, Sandra? A gente tem um desafio ali que é um desafio dos mais expressivos, né? Nós estamos falando de um estado onde, infelizmente, já havia certos prenúncios de problemas climáticos mais intensos, né? Nós temos uma configuração, aí, uma conjugação de dois fatores, né, Sandra? Primeiro, a questão climática e ambiental, que é uma pauta que, infelizmente, aqueles que ainda não levam ela a sério, a gente não sabe mais o que tem que acontecer para começar a se tornar um assunto de prioridade máxima, vamos dizer assim, por parte dos governantes. E que detalhe, né, Sandra? Exige, no caso do Brasil, um esforço intergovernamental, mas exige, por parte das lideranças políticas globais, um esforço contínuo, né? Nos últimos anos, a gente tem visto aí uma série de debates, discussões, descarbonização, diminuição dos efeitos do impacto do efeito estufa, mas em termos práticos, efetivos, quando a gente vê desastres como esse, é aquela história, né? Um desastre de algo que já vinha se prenunciando aí, infelizmente. Do ponto de vista político interno doméstico, uma dificuldade muito grande que o Brasil tem lidado até hoje com ações relacionadas à defesa civil, né, Sandra? Não é de hoje. Se você olhar a verba reservada no Rio Grande do Sul para isso, ela é pífia, né? A nível nacional também há dificuldades extremas. Se você fizer uma varredura pelos diferentes estados no Brasil, não é diferente. E aí o que acontece? A gente está assistindo essas cenas que são cenas aí que tocam a gente, que obviamente nos faz pensar do quanto a vida humana aí está, de modo geral, jogada, né? Muitas das vezes faltando ações mais intensas aí por parte dos governantes. Então, acho que esse problema já foi dado. O que é possível ser feito daqui em diante para a gente tentar começar a mitigar? As três frentes que eu acho que estão sendo desenhadas, isso de maneira acertada, né? Primeira frente, você ter uma união aí interfederativa no sentido de você poder cooperar e ver o que é possível ser feito para que conjuntamente você tenha ações. No âmbito da defensoria, no âmbito de tentar abrigar as pessoas, ver depois, posteriormente, o quanto vai ter que ser investido para recuperar a infraestrutura, tudo isso é extremamente complexo, né? Para você ter uma ideia, uma reportagem do Estadão, se não me falha a memória, desse final de semana, mostrou que só o prejuízo, né, para o Brasil como um todo causados por desastres naturais ultrapassa os 100 bilhões de reais no último ano, né? E esse ano agora, com tudo isso que a gente está vendo, vão ter prejuízos ainda mais intensos. Então, essa é a primeira frente. Segunda frente que eu acho que é importante ser feito, um esforço de cooperação intenso entre o atual governo do estado e prefeitura, principalmente das cidades mais atingidas, para tentar se fazer os planos que forem necessários, desenhando áreas, vendo o que é possível ser feito, prevendo futuramente acidentes como esse como um todo. E o terceiro, mas não menos importante, a articulação entre governo e Congresso Nacional, da ajuda substancial que vai ter que ser dada, né, dessa espécie de orçamento de guerra, como está sendo ventilado aí na opinião pública como um todo, que vai ter que ser desenhado a nível de Congresso Nacional, e essa ajuda para o Rio Grande do Sul. Relativização de alguns gastos, pagamentos de mais longo prazo, vai ter que se desenhar uma solução muito semelhante daquela do que nós vimos no contexto da Covid-19, mas especificamente pensando no estado do Rio Grande do Sul, né, Sandra? 2/3, viu, dos municípios do Rio Grande do Sul estão enfrentando a dificuldade, estão debaixo d'água realmente e vão precisar dessa ajuda humanitária e governamental. E o que é triste também... incalculável, infelizmente. E o que também é triste, né, Bruno? A gente vê muito nas redes sociais, tanto do pessoal dos dois extremos, né? Essa guerra de narrativas, críticas de ajuda que faltaria de um lado, ou que o outro tá dando. Falou, ó, esse aqui que eu apoio, ele tá cedendo helicópteros para ajudar. Ah, não doe dinheiro para aquela instituição porque ela é ligada à esquerda ou à direita. Instituições que estão pedindo dinheiro para justamente fazer doação para o povo do Rio Grande do Sul, estão arrecadando para fazer esse repasse depois, né? Então, você vê que nem nesse momento a gente consegue ter uma união entre esses extremos, né? O que é o mais lamentável, né, Guilherme? Porque nós estamos falando justamente da grande política, né? É fazer uma política qualificada nesse momento, de tentar criar uma sinergia em torno da ação, né? É por isso que eu falo, o que a gente lamenta como sociedade, às vezes fica bravo e com razão, é o quanto esse debate político maniqueísta, eleitoreiro, rasteiro, polarizado, não ajuda em uma vírgula
quando os problemas da vida real batem na gente, onde a gente precisa do quê? De pessoas razoáveis, de lideranças compromissadas e responsáveis com o momento, de entender o desafio, de fazer, inclusive, uma autocrítica daquilo que poderia ter sido feito de uma forma diferente, a fim de se avançar. Agora não é hora de ficar disputando politicamente, né? Nenhum tipo de spoiler, até porque nós estamos falando da vida das pessoas que foram afetadas por uma condição muito específica, né? Muito sui generis, que foi do desastre, né? Então é lamentável a gente ver essa qualidade de político no Brasil. E detalhe, com responsabilidade tanto de quem hoje está no governo, como quem antes esteve no governo, principalmente, né? Então acho que é muito triste quando a gente vê a que nível chegou a política no Brasil, a ponto de que alguns gostem aí de fazer disputas e apostar nessa polarização barata em cima da vida de pessoas, né? E, bom, agora mudando o assunto, né? Hoje a gente tem sessão da Câmara, Bruno, e chamou atenção novamente uma coisa que a gente já falou aqui há algumas semanas: o tanto de honrarias que estão na pauta entraram por urgência, né? Por pedido de urgência. São 8 itens na pauta, 6 são honrarias que entraram ali com pedido de urgência de seus autores. Pois é, né? Acho que o pedido de urgência da honraria, né, Guilherme? Eu comentava com você um pouco aqui, né, antes da gente entrar. Eu acho que só se justifica por um fator, né, meu amigo? Eu acho que isso aí tem muito mais a ver com uma preocupação para que essa honraria seja distribuída em tempo hábil antes das eleições, né? Por isso é solicitar urgência num projeto de honraria, né? Ou seja, deixou para os 45 do segundo tempo. A gente sabe que, inclusive, a Câmara tem um acordo ali, né, entre os parlamentares de quantidade de honrarias que são distribuídas por parlamentar, senão isso tenderia ao infinito e não faz muito sentido, né? Novamente, o sentido de uma honraria, né, de conferir um título de cidadão excepcional, enfim, alguém que contribuiu de fato para a cidade como um todo, tem que seguir critérios que são critérios relativamente objetivos, no sentido de pensar quem contribuiu e quem não contribuiu. É que muitos acabam utilizando isso à torta e à roda, é onde banalizam, inclusive, o sentido público, né, do título como um todo. Mas, para mim, essa urgência só se justifica diante disso, viu, Guilherme? Correr para ver se dá tempo de fazer as solenidades, que também não dá para fazer tudo no mesmo dia, para poder, de alguma forma, tentar se aproveitar dessa situação aí, mirando nas próximas eleições. Mas fora essas honrarias, temos 2 itens na pauta, né? Tem um que é bem interessante, né, Bruno? Sobre a questão de um observatório de proteção integral à infância e adolescência no município de Campinas. Um projeto bem estruturado, explica ali como vai ser isso. O projeto da vereadora Débora Palermo, que vai para a segunda discussão. Isso é bacana, né? A gente precisa dessa ação mais estruturada. O município tem uma responsabilidade muito grande no que diz respeito ao trato da criança, do jovem, do adolescente, de maneira geral, né? Não só pelo papel dos conselhos tutelares, mas porque o município articula o arco de políticas que são políticas que afetam diretamente, né? A gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, está falando de assistência, está pensando ali em alimentação adequada. Então, assim, tem uma série de questões que, se o município consegue criar, de fato, uma instância observatória, com participação da sociedade civil, com presença de técnicos qualificados, você pode dar saltos qualitativos em termos de articulação dessas políticas públicas, que são, muitas das vezes, complexas, tá? Então, tomara que não fique uma iniciativa apenas no papel, mas que ela saia do papel e consiga gerar justamente essa articulação que propõe de algum modo, viu, Guilherme? E até eu lembro de um caso aqui, Bruno, que repercutiu nacionalmente. Há alguns anos em Campinas, um menino foi encontrado dentro de um barril, de um tambor de metal, aqui na periferia de Campinas, em situação totalmente degradante, né? Muito magro. E aí questionou-se, né? Como que o Conselho Tutelar não viu isso, não sei o quê. Talvez esse observatório possa ajudar a ver melhor esse tipo de situação, né? Situações que vão sendo acompanhadas pelo Conselho, e ter uma fiscalização melhor sobre isso, né? Se já conseguir produzir relatórios que sejam relativamente periódicos, trazendo dados novos, mostrando como é que está a situação de cobertura, né, desse público-alvo, no que diz respeito a essas políticas, a esse serviço, eu acho que já vai cumprir com um baita de um papel importante, viu, Guilherme? Tomara, então, que consiga, de fato, avançar para esse lugar, até para que depois possa fazer coisas mais sofisticadas, propor mudanças em legislações, propor pautas para serem pensadas no âmbito das secretarias, articular com outras políticas de outros níveis também que tenham aí a sua disponibilidade para ser colocada em atenção no município. Eu acho que tem sempre muitos bons resultados que podem ser colhidos, novamente, se não ficar algo só no papel, se for de fato levado a sério, ter as reuniões periódicas, ter ali uma agenda para ser levada adiante. Tem tudo para dar certo, sim,
se tiver esse comprometimento, né? Parabéns nesse sentido para quem está debatendo, para quem está discutindo e pela sinergia que é necessário ser feito aí também para lidar com um tema que é um tema muito caro a todos nós, que são as crianças, os jovens e os adolescentes, né, Guilherme? E tem um outro projeto, mas aí é bem curioso, que é a proposta de esses comércios de drive-thru darem um atendimento ou darem a preferência para pessoas autistas. Eu fico só pensando, né? Você está ali na fila do drive, como é que você vai conseguir, né, passar na frente, digamos assim? E Teria que ter uma adaptação desses comércios, para né? identificar, né, quem tem esse direito também. É aquela história, né, gente? Às vezes a ideia pode até ser nobre, né? Tem um objetivo de gerar inclusão, de trazer e tudo mais, mas precisa pensar a operação dela na prática também, para não ficar aquela história, como diz no popular, para inglês ver, né? Eu acho que aí você tem que ter criatividade, tem que ser debatido mesmo, ver a partir do legislativo o que vai ser trazido como elemento para poder tornar isso realidade, ver inclusive se é a melhor saída, se não existe outra alternativa, se não tem uma outra forma de você poder conseguir gerar aquilo que é necessário, que é incluir, que é fazer também de algum modo a pessoa se sentir bem, né, diante daquele serviço que está sendo ofertado. Por isso que tem que discutir, tem que debater. Eu sozinho não vou ter a solução, nem Sandra, nem Guilherme. Por isso que o Legislativo está lá para junto tentar desenhar uma solução. Né? O problema é que muitos também têm muita vaidade no debate político, né, gente? É muito excesso de vaidade. E aí aquela história, se não for do jeito que eu propus, eu não quero. Se tem tal emenda, então eu já não aceito, eu voto contra. Então, acho que assim, se o objetivo for construir um projeto, que seja um projeto que, de fato, no caso relacionado aos autistas, possa trazer um benefício direto, então tomara que isso seja discutido de modo mais qualificado, é o que a gente espera minimamente. E amanhã a gente traz o resultado, então, dessas discussões também na Câmara. Obrigada, Bruno. Boa semana. Imagina, gente, combinadíssimo. Então, vamos acompanhar aí as decisões. Boa semana para vocês e para os nossos queridos ouvintes. Até lá.